Ah, não, pelo amor de Deus, eu já vi isso aí trocentas vezes, vou ver mais não, chega. Muita gente reclama e tal, mas muita gente assiste, adora e fica procurando mais e mais Isekai. No caso, morreu de tanto trabalhar e foi parar no mundo de fantasia. Ah, o caminhão do Isekai me atropelou e foi parar no mundo de fantasia. É tipo muito, muito mole. É mais fácil conseguir um anime se a obra tiver a tag de Isekai, mesmo que seja irrelevante ela ser um Isekai. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo falando de Isekais, uma febre louca aí que não para. Quase toda temporada sai aí uns 10 animes desse gênero Isekai, embora sejam completamente diferentes às vezes um do outro. Então é um negócio que eu vou abordar aqui também. Alguns generalizam, pô, Isekai é tudo a mesma coisa. Não é! Não mesmo! Tem uns aí que são esquisitaços, são ideias completamente loucas. Mas por que essas obras fazem tanto sucesso? Por que tem tanto autor fazendo obras que podiam ser fantasias normais, mas ele decide que vai ser um Isekai? O que está acontecendo? Então nesse vídeo aqui eu vou abordar esse e outros temas aí envolvendo esse assunto que continua bombando lá no Japão. E bom, vou acabar comentando um bando de obras aqui de exemplos nesse vídeo, então quem tá atrás de alguma coisa para assistir pode acabar encontrando. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro, você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 800 acumulados e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho. Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, gente, vamos lá. Isekais, por que eles fazem tanto sucesso para começar? Bom, eles partem de uma premissa muito simples. A pessoa vai para o mundo de fantasia ou reencarna em um mundo de fantasia, que é o desejo de muita gente. No caso, está cansado da vida mundana, do dia a dia, trabalhadores, inclusive, estão numa rotina todo dia igual e tal. Adoraria um mundo aí onde ele tivesse várias facilidades, conseguisse um harém, ou no caso encontrasse a mulher dos sonhos. Nem todos são harém, às vezes é uma mulher só. Vai ter inclusive um que eu elogiei pra caramba já aí, gostei muito do mangá, embora o original seja uma novel, que é basicamente o protagonista e aquele padrãozão, ficou overpower, e aí acabou no romance aí com uma das generais do Lorde dos Demônios desse mundo, que é uma garota lobo, e a obra se foca pra caramba no romance entre os dois, e não tem harém, outras mulheres, não. É o romance dele com ela. Então, pra quem acha que, não, todo Isekai é basicamente um grande harém, no fim das contas. Não! Tem vários aí que é romance com uma garota só. E o autor mantém isso, fica muito legal, inclusive. Mas pra quem quer, não, romance com muitas mulheres, tem também um bando de exemplos. Na verdade, esse é o que mais tem, eu admito. Toda temporada tem um monte, geralmente, desse. E aí, esses que o protagonista fica com uma garota só e tal, vai desenvolvendo o romance dos dois, e progride rápido e bem, como esse aí que eu dei de exemplo, e vai sair um anime aí na próxima temporada, esses são mais raros. Eu queria começar com esse de exemplo, porque ele bate exatamente com um negócio aí que eu venho falando. Tem várias obras que são isekais só pela moda de ser isekais. Porque se a pessoa fosse daquele mundo de fantasia e fosse escolhida como um herói, e aí, no caso, fosse revelado que ela, na verdade, não ganhou grandes poderes, e aí o rei quisesse se livrar dela, e ela, na verdade, descobriu que depois que ela evoluiu um level, deu um bug completo lá e ela ganhou um bando de habilidades. Você teria a mesma história. Exatamente a mesma história. A pessoa vir da Terra, na maioria dos isekais hoje em dia, muda muito pouca coisa. Algumas realmente usam um bando de conhecimentos que eles têm da Terra e tal, aí faz sentido. Quando a pessoa começa a usar muita coisa da Terra, sem aquilo, a história nem faria sentido, elementos grandes da história, não fala coisa pequena não. Umas coisinhas, tipo, só pra dar desculpa de que, ele veio da Terra, então tem isso aqui que ele vai fazer, ou no caso vai imaginar, vai criar lá, que o pessoal nem sabia que existia. No caso, ninguém teve ideia ainda nesse mundo de fantasia. Ok, mas a maioria das histórias usa isso como uma coisa muito pequena, quase irrelevante. Se você tirasse daquilo da história, não faria muita diferença. São pouquíssimas histórias onde os conhecimentos da pessoa do outro mundo, da Terra, realmente vão fazer grande diferença no enredo. Nessas histórias, sim, faz diferença a pessoa vir da Terra. E também toda a estranheza dela, aquele mundo, coisas diferentes e tal, foca muito nisso. Mas tem vários isekais que não faz diferença nenhuma. Tem um aí do autor de Kaifoku, que é basicamente um garoto que é o filho de um orc, o rei dos orcs lá, com uma heroína humana. Sim, eles são um casal, a heroína humana e o orc, rei lá. E ele sai por aí tendo aventuras, querendo ficar mais forte, pra conseguir um harém de mulheres, o que a mãe dele incentivou ele a conseguir. Então a mãe dele é muito doida, então é bem engraçada a história. Eu chamo aí de Konosuba, do autor de Kaifoku, que não é um isekai. Eu não sei por que chamam Kaifoku de isekai. Na história, é basicamente um cara que era do mundo de fantasia e ele volta no tempo. É isso. Ele não era, no caso, da Terra antes. O que leva a outra coisa muito bizarra de isekais. Tem gente que chama qualquer anime de fantasia agora de isekai. Isekai é quando você é transportado da Terra para o mundo de fantasia, ou reencarna. Pô, mas reencarnar não é Tensei? Sim.
Mas Tensei é um subgênero de Isekai. Eu classificava como algo diferente, mas pensando melhor, hoje em dia eu classifico como um subgênero de Isekai. Porque Isekai é outro mundo, basicamente, tradução ao pé da letra, outro mundo. Então, a ideia é que você vai para outro mundo. Se você foi reencarnado ou se você foi transportado, você foi para outro mundo igual. Então, todo anime onde a pessoa vai para o mundo de fantasia é um Isekai, mas nem toda reencarnação é um Isekai. Confundi um pouco vocês agora? Bom, imaginem esse aí, famoso sucesso, Oshinoko. O protagonista reencarna como filho de uma garota por quem ele estava apaixonado. Bem doido, né? Se você não assistiu, ouvir a sinopse deve ser bem louco. Mas o ponto é que é uma reencarnação. E aí me perguntaram, pô, Max, você cai? Não, é uma reencarnação, só isso. Se a pessoa reencarna em um mundo de fantasia, outro mundo que o seja, aí é um Isekai. Mas se a pessoa reencarnou na Terra, não. Se a pessoa estava no mundo de fantasia e reencarnou dentro do mundo de fantasia, também não é um Isekai. A pessoa reencarnou dentro do próprio mundo. Entendeu? Ela já era daquele mundo de fantasia. Então por que diabos muita gente chama qualquer anime de fantasia hoje em dia de Isekai? Inclusive esse aí, que a gente chama de Isekai na temporada. É do cara que morre lá, volta como um esqueleto. Aparentemente, o dragão comeu ele, cagou ele como esqueleto, digeriu e cagou ele como esqueleto, a impressão que deu pelo menos. Mas aí depois ele evoluiu, virou um gol e tá evoluindo aí. Muita gente tá gostando do anime, mas tô chamando ele de Isekai. Aí eu, pô, isso não é um Isekai, o cara já era desse mundo de fantasia. A não ser que tenha um grande twist mais pra frente e revele que, na verdade, ele é a reencarnação de alguém que viveu na Terra antes. Isso aí é só uma fantasia normal. Então, se a pessoa é do mundo de fantasia desde o começo, esse anime não é Isekai, é uma fantasia normal. Mas esse é um ponto muito importante. E é por isso que está gerando essa confusão toda. Então, por que muita gente chama agora qualquer coisa de fantasia de Isekai? Porque tem muito Isekai que podia ser uma fantasia normal. O autor só botou esse negocinho extra lá, inclusive esse que eu falei. Por que eu falei desse anime aí do autor de Kaifuku? O cara é filho do Senhor dos Orcs, com a heroína humana lá, e ele foi reencarnado. Ele era da Terra. Só que essa informação é quase relevante. O autor tenta dar uma utilidade a ela um pouquinho mais pra frente, mas é um negócio tão pequeno que nem precisava estar ali, honestamente. Tinha outro jeito de resolver aquele plot ali, aquele subplot, na verdade. Então, Isekai só tá aí porque o autor sabe que tá fazendo sucesso. É um gênero que tá fazendo muito sucesso. Então tem gente que vai buscar em livrarias, pô, quero a seção dos Isekais, quero obras de Isekais. No caso, pesquisa na internet, quero ler coisas de Isekai. Então a pessoa quer aquela tag, os autores querem aquela tag Isekai na sua obra. Então ele quer fazer uma fantasia, uma história no mundo de fantasia, não precisa ser um Isekai, pode ser de alguém que nasceu naquele mundo e vai fazer as coisas lá, mas, pô, se eu botar que a pessoa veio da Terra, eu ganho aí aquela tag de Isekai. Então isso pode não ter utilidade alguma na história, mas eu ganho aquela tag de Isekai. Então quando alguém procurar por um Isekai, vai encontrar a minha obra. E Isekai tá na moda. É mais fácil conseguir um anime se a obra tiver a tag de Isekai. Mesmo que seja relevante ela ser um Isekai. Por causa dessa parte aí da pessoa ir para aquele mundo ou reencarnar naquele mundo. Tem várias obras de reencarnação que estão assim também. Você nota que se a pessoa só tivesse nascido normal e tal, sido criada normal, não faria diferença alguma. Tem outras que faz diferença. Porque ela usa desses conhecimentos e tal, das habilidades que ela tem de ter reencarnado com todas as memórias dela mais velha para evoluir um bando de coisas, no caso conseguir um bando de feitos que seria impossível para alguém na idade. Então uma criança de 5 anos com feitos absurdos porque tem memória de alguém de 30. Enquanto numa história normal, uma criança de 5 anos não conseguiria aquilo porque não teria mentalidade para isso. Então, nesse tipo de história, e tem sim realmente várias desse tipo, uma bem famosa, inclusive é Mushoku Tensei, que o protagonista usa, no caso desse negócio aí, dos conhecimentos que ele tem da vida anterior, para fazer algumas coisas que não seria possível, pensar algumas coisas, chegar a algumas conclusões. Ele é muito mais maduro do que deveria ser para a idade. Outro ponto relevante é que ele tem muitos arrependimentos. A bagagem da vida anterior dele é um negócio muito pesado para ele. E é um negócio que ele quer superar. Então tem todo um negócio da superação, tem direto ele repensando sobre coisas do passado, toda hora volta lá. Então em Mushoku Tensei tem uma utilidade muito grande de ser um Isekai. Não é aquele negócio de graça que o autor colocou ali. Ele colocou um cara amargurado com o passado e tal, que quer viver uma vida muito melhor dessa vez, não cometer os mesmos erros do passado e tal. Isso é muito, muito focado. Então não é um negócio que o autor colocou lá de bônus. Até porque é uma história que é bem antiga, os Isekais nem estavam na moda naquela época. No caso que o autor começou a escrever essa história. Então, o Mushoku Tensei é um Tensei, mas é um Isekai, porque ele foi pro mundo de fantasia, só que reencarnou lá. Então sim, tem várias histórias que vocês vão encontrar que tem perfeita utilidade para realmente ser um Isekai e a pessoa vir da Terra.
Mas tem várias que você fica olhando assim, olha, a pessoa ter as memórias da vida passada não tá fazendo diferença nenhuma. Ela não tá usando isso pra nada. Não tá conseguindo vantagem relevante nenhuma, no caso, em ter essas memórias. É só pra estar ali pronto, pra poder conversar com a gente, com o público. É a única utilidade real. Ela pode ficar falando, tendo pensamentos mais adultos que uma criança não teria. É a única realmente utilidade que você vê, mas ela tem as atitudes de uma criança. Em vez de se comportar de forma mais madura, ela tem as atitudes bobinhas, fala igual criança e tudo mais, mas solta os pensamentos mais maduros de vez em quando. Então tem essa temporada da Isekai aí, que bate exatamente com isso, que é a garota aí dos bichinhos. Que é a mulher mandada e reencarna como uma criança que tem afinidade com os bichos desse mundo aí. Os bichos adoram ela, praticamente uma domadora natural. Outro com pouca utilidade dela ter vindo da Terra. Tem vários outros aí. Mas é como eu falei, os autores querem a tag de Isekai ou querem uma outra coisinha, que é outro motivo aí, para quererem que a obra seja um Isekai, mesmo que tenha pouca utilidade ao enredo como um todo. Bom, tem várias pessoas que se identificam melhor com o personagem se ele vier da Terra. Tem várias pessoas que não só se identificam, eles desejam, no caso, uma coisa parecida. Pô, minha vida é monótona, minha vida é chata, a gente volta lá para aquele negócio que eu falei desde o começo. Tem muita gente que, no caso, olha pro personagem lá, que tá entediado com a vida. Inclusive tem um Isekai bem legal essa temporada que mostra pessoas que não sabem o que fazer da vida. Caso não conseguiram escolher nada e tal. E a opção de um mundo de fantasia, onde eles ganham poderes e podem viver aventuras, é muito mais interessante para eles. Então uma garota aí da história até fica felizona. Era, no caso, a bomba no colégio, tal, super popular, notas altas e tudo mais, mas não sabia o que fazer da vida. Então ela pegou e ficou feliz de ir pra esse mundo porque ganhou um objetivo, ganhou poderes, parece um negócio muito mais divertido do que as opções que ela teria na Terra. E muita gente se identifica com esse tipo de comportamento. Então, para isso que muitos autores também transformam a obra em Isekai. Para a pessoa poder, se quiser, se colocar ali, pô, eu queria que isso acontecesse comigo. E aí, obviamente, você tem mais interesse na história dessa pessoa, porque você gostaria que um negócio parecido acontecesse com você. Tem, obviamente, a parte de mundos inexplorados, que vão ter coisas diferentes. E tem obras que realmente fazem isso, criam todo um ecossistema diferente, políticas, economia, cultura, cria realmente um mundo bem único. Enquanto tem outras obras aí que basicamente criam um mundo medieval qualquer. E a maioria das obras, na verdade, faz isso. Porque é mais fácil. Você criar todo um sistema político, cultural e de quatro diferentão dá trabalho. Então, muitos autores não querem ter esse trabalho. Mas é mais interessante quando fazem isso, eu acho pelo menos. E aí você cria guerras, história, um bando de coisa lá, que é diferente da Terra. A gente já conhece a história da Terra, a gente viu nas aulas de história toda a história da Terra, às vezes mais de uma vez. E aí depois pode ter feito a preparatória pro cursinho, onde revisou tudo de novo. Então, quando você vê a história de um mundo totalmente diferente, e é uma história que você nunca viu, é interessante também. Então, tem tudo isso atrelado ao negócio do Isekai. É uma pessoa que tem toda a bagagem da Terra, igual qualquer pessoa por aí, que foi para o mundo desconhecido e está fascinado com as coisas diferentes lá. E vai ter uma perspectiva parecida com a sua. Por isso que é fácil de identificar. Você não precisa necessariamente, querer ser essa pessoa. Mas é fácil você se identificar com ela porque, assim como você, é uma pessoa que veio da Terra, tem, no caso, a cultura da Terra em foco e tá vendo um bando de coisas totalmente diferentes lá. E as atitudes dele quanto a essas coisas, os espantos, etc., vão ser um negócio que vai ser interessante de você ver. Então, por isso que muitos autores também fazem esse negócio de Isekai. É mais fácil, às vezes, de conseguir público, porque muita gente se identifica muito fácil ou acha a ideia interessante porque gostaria também de ir para um outro mundo e viver aventuras. A Terra a gente já conhece. Esse outro mundo é tudo meio que uma novidade. Como eu falei, obviamente, se o autor tiver ou a autora tiver alguma criatividade para a criação desse mundo. Mas estabelecido porque vários autores só queriam fazer uma fantasia normal e acabam transformando em um Isekai com um textinho ridículo. Tipo, a pessoa morreu no começo da história e foi pro mundo de fantasia. É tipo um negócio minúsculo ali, mas coloca só para virar um Isekai. Nem precisava. Então, o motivo é esses dois aí. Você ganha público de graça e para quem quer só ver uma fantasia, você vai ver essa fantasia, porque o autor basicamente colocou aquele negócio de Isekai de extra, é quase relevante para a história. Então você pega dois públicos, o público que quer só Isekai e o público que quer fantasia. Não liga para a parte do Isekai. E estabelecer como Isekai é ridículo, você consegue fazer isso em uma página. A pessoa, no caso, morreu de tanto trabalhar e foi parar no mundo de fantasia. O caminhão do Isekai me atropelou e foi parar no mundo de fantasia. É, tipo, muito, muito mole estabelecer isso. Não tem nem trabalho. Então, pra que não colocar? É o pensamento de muitos autores aí. Essa obra do autor de Kaifuku, que é engraçado pra caramba, é basicamente uma comédia com hate bem pesado e um protagonista canastrão pra caramba lá, que lembra o Kazumi em alguns aspectos. Então, por isso que eu chamo de o Konosuba do autor de Kaifuku.
Mas essa obra aí é uma que eu sempre lembro, não precisava ser um isekai. É totalmente relevante quase ela ser um isekai. Tanto que se estabelece em uma página. O cara do mangá gastou uma página pra explicar essa parte que é, isekai, tá? E você esquece disso. É muito engraçado. Você vai lendo a história e tal, aí depois alguém diz, pô, isso aqui é um isekai, né? Ah, é. Isso é um isekai, né? É tão irrelevante que você esquece. Mas porque ele colocou, porque ganha um públicozinho a mais. É só isso. Mas você acha uma jogada meio mequetrefe lá do autor, caso colocar um negócio que não tem utilidade real nenhuma na história, fora tentar conseguir uma tagzinha, ou no caso conseguir uma identificação lá, só porque a pessoa, é tipo eu, também sou da Terra, basicamente isso. No caso, esse protagonista. Ele não vem desse mundo que eu não conheço e tal, ele vem da Terra, como eu. E, bom, estabelecido isso, o principal motivo do sucesso dessas obras, por que começou essa moda e ela não esfria? Porque toda moda esfria, né? É o padrão. A maioria das obras começa a bombar em algum momento e depois vai esfriando. Então por que essa moda dos isekais não esfria? Olha, gente, é muito simples. Porque isekais são fantasias, primariamente. Vai ter isekais anunciado, inclusive, um anime já desses que vai ser futurista, aonde já se explora as galáxias, o universo e tal, tem um império intergaláctico. Então é basicamente indo para outro mundo lá, mas ele foi para um mundo que já está super avançado tecnologicamente, acima da Terra. A maioria dos mundos que a gente vê são mundos que tem magia e tal, mas lembram meio que período medieval. É o básico, quase todo autor faz isso. Por quê? Bom, porque é muito mais fácil se estabelecer, no caso, nesse tipo de obra, porque tem uma tonelada delas. Então os autores leem uma tonelada delas, se inspiram nelas e aí criam coisas parecidas. Então, criar uma obra que basicamente tem um império intergaláctico, aí você tem que pensar em muito mais coisas. Tem obras que você pode se inspirar, Star Wars, dentre outras obras aí, Duna, mas ao mesmo tempo é um negócio que vai te dar um pouco mais de trabalho. E alguns autores nem sabem se isso aí vai dar certo ou não, ficam na dúvida, então, vamos com um básico que eu sei que funciona, que é um mundo de fantasia comunzão com magia lá, que lembra o período medieval. Mas a nível de curiosidade, sim, existem isekais que o cara vai para o mundo futurista, e é um isekai também. Só que são raros. E esse é um ponto muito importante. Porque muita gente alega que os isekais são todos iguais. E não são. Eles têm uma premissa igual. A pessoa foi para o mundo de fantasia, teleportada, ou a pessoa foi reencarnada em um mundo de fantasia. Ok. Mas a partir daí, pode ser qualquer caminho que o autor vai seguir. As histórias tendem a ser bem diferentes a partir desse ponto. E muita gente dropa só de ver a parte, a pessoa morreu atropelada por um caminhão, ou no caso, morreu de uma doença, algo parecido, e reencarnou no mundo de fantasia. Ou foi parar no mundo de fantasia. Muita gente dropa só de saber isso, quando na verdade pode estar perdendo uma ótima história. Porque o que vai estabelecer a história é o que vem depois dessa parte. Essa parte é igual em todos, ou muito semelhante em todos. Inclusive virou moda aí, uma coisa que inclusive muitos trabalhadores se identificam, é esse negócio do trabalhador, que trabalha igual um doido e tal lá, tem um negócio famoso nisso, no Japão principalmente. Teve até uma obra que focou muito nisso, que é Zunsen, que é de apocalipse zumbi, mas o protagonista estava mais feliz no apocalipse zumbi do que estava trabalhando, de tanto que ele era explorado lá pela empresa que ele trabalhava. Então, esse negócio é famoso no Japão, o pessoal que, no caso, faz hora extra sem parar e não ganha pela hora extra que trabalha, no caso, chega no trabalho de manhã cedo, só sai 9 horas da noite, chega em casa só para dormir e voltar a trabalhar. Então, vira um negócio pesadíssimo, trabalha final de semana, domingo, fica um negócio completamente doido lá. E é um negócio cultural do Japão. Então, os autores começaram a fazer novels baseadas nisso. Pessoas que estavam cansadas dessa rotina, sendo exploradas, morreram de tanto trabalhar, tá virando moda, não sei se vocês notaram. Mas a primeira moda foi morrer pro caminhão do Isekai. Inclusive, essa moda veio de Mushoku Tensei. Muita gente não sabe disso. Mas Mushoku Tensei é um dos Isekais mais antigos que tem. Na verdade, desculpa, ele é um Tensei dos mais antigos que tem. Isekai já tinha antes. Mas Tensei, que é reencarnar em um mundo de fantasia, virou moda depois de Mushoku Tensei. E o caminhão do Isekai também virou moda depois de Mushoku Tensei. Começou com ele. Mas bom, tem uma nova moda, morrer de tanto trabalhar. Então, vários Isekais que tem mulheres como protagonista, ou homens, estão usando disso agora. No caso, o protagonista não aguentava mais lá e tal, bebendo café igual um doido, tá, pra conseguir cumprir os cronogramas e tudo mais. E aí morreu. Então aí ele tem até algumas coisas disso, no caso, que ele quer agora uma vida mais tranquila e tal, sem ficar estressado, igual ele ficava no trabalho. Então tem esses pensamentos até na nova vida dele, mas é um negócio que está ficando muito comum. Por quê? Porque é muito fácil de várias pessoas no Japão se identificarem com isso. As pessoas, muita gente quer identificação numa obra. Quer, no caso, uma pessoa que às vezes ele possa colocar num lugar, nossa, a pessoa é igual eu, ela sofreu pra caramba, era explorada no trabalho, eu me identifico com esse personagem. Porque ele passou por dificuldades que são muito semelhantes às minhas. Então, criar esse ponto de ser identificável com muita gente, com situações que muita gente, no caso, passa na vida, cria um ponto mais fácil de você conseguir um público inicial.
que é a dificuldade de muitas obras desconhecidas. Então tem esses dois tipos de começo. No caso, ou morreu de tanto trabalhar, ou morreu pro caminhão do Sekai. Algumas outras variam de morreu de uma doença. 2 obras já fizeram isso, que eu me lembro de cabeça, que é a do fazendeiro, cara que vai pro Sekai e o sonho dele é ser um fazendeiro, ele consegue lá, e aí vai formando uma vila no meio da floresta, bem legal, já comentei num vídeo separado, inclusive o anime aliviou em comparação ao original. Tem várias coisas que acontecem no original que eles decidiram cortar fora, então dê uma olhada nesse vídeo aí quem se interessar. Então tem várias abordagens possíveis, mesmo para ir para esse mundo de fantasia. Vai ter um agora também, que tá com rumor de anime, ou já anunciaram, não tenho certeza, vou botar aí na tela a notícia pra vocês, mas é de um cara que tem uma linhagem de um pessoal do mundo de fantasia que foi pra Terra, e aí ele é descendente desse pessoal, e por isso ele pode casar com essa mulher desse mundo aí diferente. E aí ela propõe a ele que ele vá pra esse mundo aí, invoca ele pra lá só, e propõe a ele que case com ela, porque ela pode manter o poder dela e tal, senão ela vai ter que casar com outro cara e isso pode dar problemas. Então ele vai ter várias vantagens e tudo mais lá, mas vai ter que abandonar a Terra. Ele pensa e tal, e tem essa rotina padrão de trabalho, tal, que ele tá enjoado e tal, ele teria isso pro resto da vida até ficar velho, essa rotina chata dele, ou pode ir pro mundo de fantasia, virar o marido de uma rainha bonitona lá, e ter uma vida diferente, muito mais interessante nesse outro mundo. E ele vai ser basicamente o marido da rainha, então vai ter várias regalias. E ele decide aceitar. E aí começa a história dele aí nesse mundo de fantasia. Essa obra é muito focada em política também, no caso não é tão focada em ação, por exemplo. O protagonista até ajuda bastante nisso e tal, tendo ideias e tudo mais, ajudando a rainha. E tem um romance também que vai desenvolvendo entre eles ao longo do tempo. Tá aí, um começo meio diferente. Então, de vez em quando, esse que é o ponto que eu quero chegar, tem uns começos meio diferentes. Embora o padrãozão seja igual o Sekai do Healer dessa temporada, onde a pessoa é basicamente invocada por um portal, e aí um rei invocou ela lá porque eles precisavam de ajuda para derrotar o Senhor dos Demônios. Esse aí é o clichê mais padrão que tem. E aí vem um outro ponto. A pessoa lê essa sinopse. A pessoa foi invocada, no caso, para virar um herói, para derrotar o Senhor dos Demônios do mundo de fantasia. Ah, não, pelo amor de Deus, eu já vi isso aí trocentas vezes, vou ver mais não, chega. Só que aí teve um bando de gente que deu uma chance pra esse anime e adorou. Pô, mas a premissa não é igual a um bando de outras obras? Sim, mas os personagens não são. Os personagens dessa obra é o que mais venderam. A garota é super carismática e divertida, a heroína principal aí da história. Ninguém esperava as caras e bocas dela. Os designs dos personagens são lindos em geral, tá muito bem acabado, muito bem feito. Os personagens são divertidos, o protagonista é divertido pra caramba ali, é esforçado, a gente valoriza isso, o personagem é esforçado lá. Ele não foi pra esse mundo e ganhou tudo de graça, no caso ficou super poderoso, no caso moleza, igual vários outros personagens, que é uma outra coisa que eu quero chegar ainda, eu não trabalhei desse tema. É um outro tema que também envolve esse negócio de secais, no caso fica overpower muito fácil. Nessa obra não tem isso, tá todo mundo se esforçando lá pra ficar mais forte. E, bom, o que fez sucesso nela, fora o protagonista se esforçar bastante no treinamento hardcore lá que essa mulher tá dando pra ele, ela fez sucesso também. Inclusive, estão shippando os dois, ele é a mestre dele lá. Então, tá divertido. Mas por quê? Não tem nada inovador nela, só tem personagens legais que é fácil simpatizar. E tá tendo uma boa adaptação, uma boa direção, isso ajuda pra caramba também. Então, frequentemente, você pode pegar uma obra que você olha, pô, não tem nenhuma grande novidade aqui, é tudo meio clichê, mas um clichê bem feito, bem trabalhado, bem dirigido, e com personagens que você consiga gostar, consegue sucesso. Então pode ter tudo que você já viu, mas essa obra fez sucesso e aquela outra que tinha os mesmos elementos não fez. Então você dropar uma obra só porque tem uma premissa muito parecida com outra que você já viu, às vezes não é uma boa ideia. Isso vale para isekais em geral. Às vezes pode vir uma surpresa gigantesca aí de uma premissa igualzinha que você já viu. Mushoku Tensei, voltando nele, é um dos Tensei mais antigos. Só que ele demorou um século para ganhar anime. A produtora que tinha direitos lá sobre ele, porque a editora que publicava a obra era dela, ficou enrolando lá e nunca quis fazer um anime da obra. Ficou fazendo um anime de vários outros isekais antes dela, mas essa não queria fazer. Ficou enrolando lá um século. E aí foi uma outra produtora, que é a Torro, e comprou os direitos. Ah, vocês não querem fazer anime, eu vou pegar de vocês então. Aí comprou o direito do Mushoku Tensei. Foi um maior sucesso, se deu bem. Mas o ponto é que se você pegar Mushoku Tensei, é uma história que a premissa era muito parecida com várias outras que tinham vindo antes dela. Na verdade, os originais vieram depois. Vários deles, inclusive, se inspiraram em Mushoku Tensei. E aí veio Mushoku Tensei, que foi a obra base que deu inspiração para várias outras que saíram anime antes. E aí o pessoal gostou, fez um bom sucesso. Pô, como assim? O pessoal devia estar saturado daquelas obras inspiradas em Mushoku Tensei já, que pegavam a base dela. E aí não ia querer ver Mushoku Tensei porque tinha muita coisa parecida. Mas deu certo. Por quê? Porque os elementos lá que muitas outras obras trabalharam até se inspiraram em Mushoku Tensei, e Mushoku Tensei foram trabalhadas de forma que muita gente
acabou achando melhor, ficou interessado em continuar a história. Então, tem gente que, por exemplo, não gosta do protagonista, mas acha o mundo de Mushoku Tensei super interessante. Isso deixa um ponto muito claro. Se você faz um negócio de uma forma melhor, seja desenvolver seu mundo, personagens melhores, caso trama mais interessante de alguma forma, pode ter vindo várias coisas parecidas antes. A que fez um negócio melhor deve se destacar. E é por isso que eu não recomendo essa mentalidade, Isekai eu não vou ver. Pode ser um anime fantástico que você está perdendo ali. Porque só porque é um Isekai não quer dizer que vai ser idêntico a outras obras que você já viu. Pode ter sido muito mais bem dirigida, ter uma história que avança de forma muito mais interessante, caso ter clichês trabalhados lá que você já viu em outras obras, mas de forma muito melhor desenvolvida. A premissa inicial diz muito pouco, em geral, sobre Isekais. O que o autor desenvolve depois é que é o mais relevante e vai dar o diferencial para essa obra dele. E aí vem outro ponto. Por que tem tanto Isekai? Por causa 10 por temporada, tá surgindo aí. Quando não tem muito Isekai numa temporada, acontece de vez em quando ainda. O pessoal tá estranhando, pô, como assim essa temporada não tem uma penca de Isekai? Essa temporada que a gente tá agora, que eu tô fazendo esse vídeo, por exemplo, tem aí uns 10 Isekais. Então, por que tem tantos, ficam saindo cada vez mais e não param de produzir anime deles? Bom, porque fazem sucesso. Muita gente reclama e tal, mas muita gente assiste, adora e fica procurando mais e mais Isekai. Eu fiz até uma lista pra filtrar e tal aqui no canal já, os que eu mais gosto, meu top 10. Depois o pessoal queria alguns mais desconhecidos, fiz uma lista. Mas óbvio, eu não vou botar uns hiper desconhecidos, que ninguém nunca ouviu falar na vida, porque eu mesmo não gostei muito deles, eu assisti. Mas não achei muito bons, eu queria pegar uns desconhecidos, pessoal, nessa lista, pô, eu já vi todos. Beleza. Mas eu quis pegar uns meio desconhecidos, não são mega populares, a maioria deles pelo menos, tem exceção. Mas o ponto é que eu gostei de todos eles. Geralmente, se é aquele anime hiper desconhecido que ninguém viu, ou ninguém quis ver, começou a ver e dropou, tem alguma coisa dizendo aí, né, que o negócio não é aquelas coisas. Então tem diferença entre você comentar só, Isekais desconhecidos e Isekais desconhecidos muito bons. E se você vê a minha lista de favoritos, e depois essa lista aí de desconhecidos que eu gosto bastante, você vai notar já uma coisa. Elas têm uma premissa muito diferente depois que as pessoas vão para esse mundo de fantasia, de alguma forma, reencarnando, ou seja lá o que for. Depois disso, eles começam a estabelecer uma trama bem diferente. É um mundo de fantasia ainda, mas é isso. O caminho que a história vai seguir pode ir pro lado da economia, o cara pode virar um rei, o cara pode virar um herói, o cara pode, no caso, entrar numa linha de produção lá que produz vários heróis, tem uma deusas por trás e eles vão salvando vários mundos diferentes, no caso, ou seja, estabelecendo que aquele negócio padronizado na verdade, é uma produção quase industrial que eles fazem, dando missões para as deusas aí, cada uma cuidando de um mundo diferente, outras coisas. É um que eu adoro, inclusive, esse. Tem uns que são hardcore, são raros ainda, mas eu espero que uma moda que pegue é isso, de Isekais mais difíceis. O cara vai pro mundo de fantasia e não tem grandes poderes, tem que se virar pra caramba, é tudo difícil. É o contrário da premissa padrão de hoje em dia, que é tudo muito fácil. No caso, isso aí também é outra coisa que alguns alegam, que afasta de vários Isekais. Não aguenta mais protagonista overpower. Então já atrela, inclusive, o protagonista overpower a Isekai. E sim, isso virou meio que uma padronização, mas é aquilo que eu falei no começo. É porque eles acham que muita gente se identifica com isso, gostaria de uma situação assim. Pô, saí da Terra, não aguentava mais trabalhar, morri de tanto trabalhar, e agora eu tenho poderes absurdos no mundo de fantasia e vou viver uma vida de boaça. Com esses poderes aí, nada vai ser um desafio de verdade pra mim. Então, tem muitas obras que estabelecem assim, porque muita gente gostaria de ir pro mundo e ser super poderoso nesse mundo. Ser meio que um deus nesse mundo. Então você pega um público interessado nisso. E ao mesmo tempo, tem Isekais onde o cara vai pro mundo de fantasia e não ganhou poderes. Como o Isekai, por exemplo, do Faz Tudo. Muito legal também, adorei. É um dos destaques que eu botei lá na minha lista dos melhores animes de 2023. Então, de vez em quando tem desses, só que ainda é raro. No caso que o cara vai pro mundo de fantasia e não ganha poderes absurdos. Às vezes não ganha poder nenhum, como esse cara do Faz Tudo. Então isso dá um diferencial pra história também. E esse é o outro ponto que eu queria chegar. Dá pra criar Isekais ainda com premissas muito diferentes. Porque a partir do momento que você vai pro mundo de fantasia, as linhas para qual o autor segue podem ser totalmente diferentes, podem ser criativas pra caramba. Ou pode ser um negócio muito parecido com coisas que você já viu antes. Então, de fato, existem histórias que parecem cópias escarradas de outras. Isso eu não nego. Mas no meio de vários Isekais na temporada, tem algumas coisas lá interessantes. E se você pegar e decidir que vai, no caso, abolir todos os Isekais da sua vida, você pode estar perdendo uns animes muito legais. Que vão ser, talvez, tão bons que você vai colocar no seu top 10 de todos os tempos. Mas se você decidir que não vê mais Isekais, você pode perder eles. Mas, óbvio, pode ter um Isekai de protagonista overpower que a história ainda é muito legal, porque o autor escreveu muito bem, os clichês estão bem trabalhados e tudo mais. Clichê, em geral, não é um problema. Como você trabalha esse clichê é que vai definir
se ficou bom realmente na sua obra ou não. Então por isso que as pessoas deviam dar chance ainda a Isekai. Ah, viu o primeiro episódio, 2, não gostei, achei uma bosta. Beleza, dropa e vai ver outra coisa. Tem muito Isekai por temporada. Tem uns lá que o pessoal assiste porque acha tão ruim que é bom. O negócio é tão zoado, tão tosco, tão mal animado, tão mal feito, que o pessoal começa a se divertir com a tosqueira. Então, até isso é uma forma de assistir. Esse negócio é tão mal escrito que dá vontade de assistir pra ver o quão tosco mais vai ficar que isso. Tem gente que assistiu, inclusive, esse anime que eu fiz um desabafo com base nisso, no caso, smartphone. Pô, mas é tão tosco, é tão ruim que é bom. Então tá, você consegue se entreter com isso? Tudo bem. Então, esse que é o ponto. Até obra ruim pode te entreter de alguma forma, de tão absurda que você acha. Tem uma recente que eu quero comentar depois mais à frente que tem isso. É tudo tão absurdo nela que... Pelo amor de Deus. E tem um diferencial lá que eu nunca tinha visto nenhum Isekai. Mas não quer dizer que só porque tem um diferencial, a obra é fantástica. Então pode ser tudo diferentão, tem uns Isekais bizarríssimos aí. Então meteu aí máquina, o cara foi pro mundo e virou uma máquina. Vai sair um agora do cara que foi e virou um Goblin. Eu inclusive comentei já, dei uma geral do anime e tal, que tem umas coisas pesadas, polêmica, eu tô curioso como eles vão abordar isso no anime. Então, quem quiser dar uma olhada nesse vídeo aí, vou linkar nos cartões. Mas dá pra criar mundos muito loucos também, que poucas obras ainda fizeram isso. E é por isso que vai continuar tendo muito Isekai ainda. Eu não acho que vai ter essa quantidade absurda por tanto tempo, e não vai aumentar, eu acho que muito mais do que já tá agora, no máximo uns 10 Isekai por temporada, eu acho que a gente tá no pico. Mas não vão parar com isso porque não tem motivo para parar, faz muito sucesso e dá para se criar muitas coisas diferentes ainda dentro dessa premissa. Porque é basicamente a pessoa dizendo, pô, dá para você limitar o número de clichês que você pode colocar em uma fantasia? Não! Você pode criar uma fantasia completamente diferente uma da outra. Então os protagonistas estão indo para esses mundos de fantasia. E o pessoal estabeleceu que não, Isekai é tudo igual. De onde? É um mundo de fantasia, basicamente. Isekai são fantasias. A parte de Isekai é ridícula no começo. E às vezes tem relevância na obra, às vezes não, como eu expliquei aqui. Mas depois disso, pode ir para qualquer caminho. Inclusive ser um mundo futurista. Como eu falei, agora que vai sair um anime focado nesse aspecto. Embora tenha alguns mundos lá que eles misturem tecnologia avançada com fantasia. Mas o ponto é que fantasias nunca pararam, no caso de existir. Desde o primórdio dos animes tem anime de fantasia. Então eles não vão parar agora. Só porque meteram um bônus no começo de que a pessoa era da Terra e foi parar nesse mundo de fantasia. É só um extra isso. De pouquíssima relevância, em geral, para a maioria das obras. Na verdade, você está vendo uma obra de fantasia. Você acha que elas vão acabar? Vai acabar a moda das obras de fantasia? É claro que não. Então, quem espera aí que os Isekais vão acabar, essa moda vai morrer? Não vai. Vai dar uma baixada de bola, uma hora vai dar uma reduzida, mas vão continuar existindo. E ainda vão surgir algumas ideias fantásticas, vão sair uns Isekais aí que ninguém vai dar nada, e aí vem um que vai virar um mega hit aí, porque elementos dele vão fazer muito sucesso. Então tá aí, esse vídeo ficou gigantesco, mas era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo aí, que é discutir vários elementos aí de Isekais que a gente vem vendo aí ao longo dos anos, polêmicas quanto a eles, esse negócio vai acabar ou não vai, porque eles fazem sucesso, etc. Então eu espero que tenham gostado do vídeo. E comentem a opinião de vocês também. Eu falei sobre muita coisa que é diferente, mas comentem o que vocês acham disso tudo. E bom, gente, é isso. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.